presidente Lula falou pela primeira vez em público sobre o plano de golpe de Estado em 2022 que envolvia o assassinato dele. Repórter André Anelli chegando com as últimas informações, o que disse o presidente. Bom trabalho, André, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula agradeceu por estar vivo, porque a tentativa de envenená-lo não deu certo contra ele e nem contra o vice Geraldo Alckmin. A declaração foi dada em um evento aqui no Palácio do Planalto sobre a concessão de rodovias federais à iniciativa privada. Lula saiu desse tema por 2 vezes durante o discurso para comentar as investigações da Polícia Federal envolvendo a suposta tentativa de golpe de Estado. O presidente afirmou que não tem interesse em matar ou se vingar de ninguém, mas apenas derrotar os adversários por meio de números. Essa manifestação foi feita logo depois de ele ter agradecido pela integridade física. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. O presidente Lula disse ainda que quer dar estabilidade econômica, fiscal e jurídica ao país, já que com isso, nas palavras dele, os empresários que quiserem investir aqui no país não serão mais contidos pelo que ele chamou de malandros e espertos que levantam a dúvida para ganhar dinheiro. Lula se referia principalmente às especulações do mercado financeiro em torno do corte de gastos que estão impactando no real frente ao dólar. Esse, inclusive, é um assunto que a gente debate daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan. Tiago. Ok, estaremos te aguardando, André Anelli, de Brasília, com mais informações. Até daqui a pouco. Dora Kramer, claro, a fala do presidente Lula não poderia ser diferente, né? Mas de que maneira você acha que pode até ter algum tipo de aproveitamento político de tudo isso em relação a ele? Acho que a Dora não está me ouvindo. Então, vou para você, Cristiano Vilela, faça a mesma pergunta. Caso que terá um grande reflexo do ponto de vista de discurso, de argumentação política, diante de um cenário polarizado que a gente vive hoje, entre 2 lados muito bem definidos. O processo eleitoral em 2022, ele se mostrou bastante polarizado e se mantém desde então. Então, nesse contexto, eu vejo que um lado, que é o lado marcado pelo atual presidente, seguramente vai se utilizar politicamente contra o outro lado, seja Jair Bolsonaro, a figura de candidato que, nesse momento, isso parece mais difícil ainda do que já era por conta da inelegibilidade do ex-presidente, seja por qualquer outro nome que eventualmente venha com o apoio do ex-presidente. E caberá a esse campo, naturalmente, tentar, primeiro, fazer as defesas necessárias com relação a esse episódio. Em segundo, eventualmente, procurar se desvencilhar de algum aspecto negativo que esse episódio, porventura, possa gerar. Bom, Dora Kramer, a fala do presidente Lula, e agora a gente faz a Dora, daqui a pouquinho volta, daqui a pouquinho a gente volta com ela, mas, ô Vilela, eu já continuo também discutindo aqui com você nessa discussão, nesse debate sobre a possibilidade, os próximos passos, né, inclusive em relação a isso. Você falou até a questão política, né? De que maneira essa situação agora acaba ampliando essa divisão política no Brasil, se é que realmente isso pode ampliar? Porque há, obviamente, quem critique a Polícia Federal e desqualifique o trabalho de investigação. Exatamente, Tiago. Nesse contexto bastante polarizado que se vive hoje, existe uma parcela do eleitorado que não está contente com o resultado dessas investigações, com o caminhar que essas investigações avançam e, nesse sentido, acabam se posicionando de uma forma muito veemente em contrário a esse resultado. À medida que esse resultado ele acaba dando combustível para que o setor que hoje é governo possa eventualmente fazer críticas e se aproveitar da situação política
contra o setor que hoje é a oposição, mas, por outro lado, esse setor que sofre essas críticas, muitas vezes acaba conseguindo, diante dessa inconformidade por parte dos seus apoiadores, alimentar a sua torcida, alimentar o seu público, alimentar os seus apoiadores, os seus simpatizantes, e com isso gerar uma torcida bastante forte, que poderá, naturalmente, ter reflexos eleitorais muito fortes nesse campo da opinião pública nas eleições de 2026. Ô Vilela, sobre ainda a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à luta que ele vai travar agora na PGR, qual é o papel da PGR nesse momento? Olha, a Procuradoria-Geral da República irá analisar o relatório que foi preparado pela Polícia Federal e, dentro dessa análise, poderá entrar com uma ação, que seria a denúncia, entrar com a denúncia em relação aos investigados que foram indiciados dentro desse relatório. Naturalmente, a Procuradoria-Geral da República pode requerer o arquivamento desse material, entender que não há elemento nenhum para isso, pode eventualmente devolver para a Polícia Federal, requerendo algum outro tipo de esclarecimento, mas caso vá adiante, será através dessa denúncia, porque é uma ação penal que é patrocinada pelo Ministério Público. E caberá, nesse caso, ao Supremo Tribunal Federal analisar se vai acatar e se vai seguir adiante com essa ação ou se, eventualmente, vai arquivar de plano. Agora sim, Dora Kramer de volta aqui com a gente para falar sobre as declarações do presidente Lula e, obviamente, eu estava até falando com o Vilela aqui, de que forma isso acaba ampliando essa evolução política do Brasil. Dora. Olha, a declaração do presidente Lula ele poderia ter se abstido de fazer essa referência, né, de disputa eleitoral, de fazer, numa situação como essa, essa declaração, não quero envenenar ninguém e tal, ele procurou dar uma certa leveza a um assunto que não é leve, mas ele também queria sair não correr o risco de fazer uma declaração fora do tom. Mas no final da declaração, ele coloca de novo a disputa política no centro dessa questão. É claro que essa questão ela tem política, mas a disputa é que não pode entrar porque dá margem exatamente àquelas alegações de que isso tudo é uma perseguição política contra o Jair Bolsonaro.